Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Meu nome é Luiz Antônio Pereira, sou psicólogo e sou teólogo. E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui para os nossos ouvintes em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 até o 18. Devo dizer que o nosso objetivo aqui no canal é proclamar, explicitar e proclamar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que as pessoas possam entendê-la e crer nela para a salvação de suas almas. Antes, porém, deixa eu dizer para você, se você não é ainda inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione as notificações ali para você receber, saber quando foi gravado novo vídeo, e também compartilhe nas suas redes sociais. E não esqueça de deixar o seu joinha ou o seu não joinha, porque fazendo isso o algoritmo vai entender que o vídeo é relevante e vai espalhar para mais pessoas, e assim você estará ajudando a expandir o reino de Deus. Vamos ao texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 até o 18. Diz assim, eu estou lendo na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Por isso nunca desistimos. É Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja em Corinto. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso corpo exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver duram para sempre. O texto paralelo é de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que Paulo fala assim, também escrevendo à igreja de Roma. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. E aqui em Romanos ele fala que até a natureza se angustia e espera a redenção dos filhos de Deus. Um pouquinho do contexto desses versículos, por isso nunca desistimos. Paulo está falando do seu ministério de pregação do Evangelho, e nessa ocasião, quando ele escreve aos Coríntios, ele está sendo muito pressionado, perseguido. Aliás, ele sempre foi perseguido. Isso nós vemos no capítulo 4, versículos 8 a 12, que eu vou ler aqui rapidamente para que vocês tenham ideia do contexto que ele escreve esse texto que nós lemos. Ele diz que de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso redunda em vida para vocês. Para vocês terem uma ideia de como Paulo estava sofrendo fisicamente e psicologicamente, sendo pressionado, perseguido, sofrendo, correndo perigo de morte e assim por diante. Daí no versículo 16 que nós lemos, ele diz que apesar de tudo isso, apesar de todas essas perseguições, nós nunca desistimos. Ainda que nosso exterior, nosso corpo físico esteja morrendo, mas o nosso interior está sendo renovado dia a dia. Paulo diz que o corpo
interior, que o nosso interior tem prazer na lei de Deus, quando ele descreve a luta da carne e do espírito em Romanos capítulo 7, ele vai dizer que quanto ao interior ele está sempre disposto a servir a Deus e a ter prazer na lei de Deus. Então é que ele diz que apesar de toda essa pressão física e psicológica, nós nunca desistimos. Ainda que nosso exterior, o corpo esteja morrendo, mas o nosso interior, a nossa alma, nosso espírito está sendo renovado a cada dia. Por isso, essas aflições pequenas e momentâneas, nossas momentâneas preocupações ou perseguições, a outra tradução diz, deixa eu ver aqui para não... Por isso não desanima, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, Paulo vai dizer. Essa tradução que eu estou usando diz, pois essas aflições pequenas e momentâneas, diante de tudo que ele estava sofrendo, ele ainda diz que essas aflições são pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais de que todas as angústias e durará para sempre. Então, a glória que está prevista, enfrentamos essa pequena, como é que ele diz? Pequenas e momentâneas tribulações ou aflições, mas isso produz em nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Caros ouvintes, nós vivemos dias em que ouvimos na mídia a todo momento de que vida cristã é vida sem sofrimento. Doce ilusão. Jesus sofreu, Paulo sofreu, todos nós sofremos, o sofrimento faz parte da vida, da nossa existência, da vida cristã também, né? Aliás, pelo mundo inteiro tem pessoas sendo perseguidas. Agora mesmo na Nigéria, os cristãos estão sendo extremamente perseguidos, sendo queimados vivos em covas comuns, né? Colocam muitas pessoas dentro de uma grande cova e colocam fogo nas pessoas vivas. De modo que os cristãos sempre sofreram e sempre vão sofrer perseguições e sofrimentos. A nossa vida cristã, a nossa fé em Jesus Cristo não nos isenta do sofrimento, não nos isenta. E Paulo chama aqui que essas pequenas e momentâneas tribulações ou aflições ou sofrimento produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Que glória é essa? Qual é a definição de glória? Primeiro a ideia, a palavra grega é doxa. Primeiro é a ideia de que nós viveremos no futuro numa dimensão espiritual em que daí sim não haverá mais sofrimento. Aí nós estaremos para sempre com o Senhor e ali não haverá mais lágrimas, mais dor, mais angústias, mais sofrimentos. Mas enquanto estivermos nesse mundo, né, nesse tabernáculo presente, nesse corpo físico, nós vamos sofrer sofrer perseguições, sofrer angústias, sofrer de doenças, enfim, sofrer, né, as angústias. Paulo chama de pequenas e momentâneas tribulações. As pequenas e momentâneas tribulações produzem em nós um peso de glória. O que é esta glória? Vou ler a definição de glória aqui do dicionário de estudos, aqui da Bíblia de Estudo NVT, que diz assim, doxa, que é a palavra grega para glória, que é traduzida ali. Trata-se da noção de brilho ou esplendor quando fortemente associada à importância e demonstração de poder. Sofremos sim, mas isso produz em nós um peso de glória, né, que está associada, fortemente associada à importância e demonstração de poder. Temos poder sim em Jesus Cristo. Glória refere-se à beleza deslumbrante que chama a atenção, talvez com ênfase no fato de o objeto brilhar ou refletir luz.
vamos refletir mais luz ainda. Aliás, a Bíblia diz que na dimensão espiritual Deus mesmo nos iluminará, né? Refletir luz significa atribuir honra. Presta atenção. Sofrimento, nossa leve e momentânea tribulação ou pequenas aflições, como Paulo diz, produzem em nós um peso de glória. Glória significa atribuir honra ou dar louvor, e enfatiza que o indivíduo em questão é poderoso, maravilhoso e importante. No nosso caso, importante para Deus. Então, meu caro ouvinte, se você está passando por leve e momentânea tribulação, então isso vai produzir em você um peso de glória. Você tem que olhar da perspectiva da vida eterna, porque significa atribuir honra ou dar louvor, e enfatiza que o indivíduo em questão é poderoso, maravilhoso e importante. De modo que nós precisamos olhar, notadamente quando nós estamos sofrendo, nós precisamos olhar para a nossa vida da perspectiva da vida eterna, da realidade eterna, da dimensão espiritual na qual estaremos depois de morrermos, ou quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda. Então, quando nós olhamos dessa perspectiva da vida eterna, da realidade eterna, da dimensão espiritual que nós viveremos após a morte ou após a vinda de Jesus Cristo, então as nossas tribulações aqui são leves e momentâneas, ou pequenas e momentâneas tribulações. Se torna algo pequeno diante da perspectiva do peso de glória que nós teremos no futuro. Então nós temos que olhar para a nossa vida não para trás e nem para o sofrimento presente, mas precisamos olhar para a nossa vida da perspectiva do futuro, da vida espiritual que vamos ter, da dimensão espiritual que vamos ter, da glória que nós vamos ter, né? De que somos importantes para Deus e teremos um momento de glória, um momento de glória que daí diz o texto que durará para sempre. Um peso de glória, ou para nós produz para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. De modo que eu tenho que viver o meu presente, sim, um dia de cada vez. Jesus ensinou isso, a Bíblia toda ensina isso. Viver um dia de cada vez da perspectiva da realidade eterna, da perspectiva da vida eterna futura. Que então as nossas aflições presentes se tornam leves e momentâneas tribulações. E olha como Paulo continua no versículo 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. O sofrimento. Podemos ver, sentir, vivenciar. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Realidade eterna. Perspectiva da vida eterna. Fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Isso é ter fé. Aliás, a definição de fé em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 é: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Por isso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pela fé. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então a glória que nós vamos ter vai pesar muito mais do que todas as angústias que nós sofremos no presente. Então viva o seu presente intensamente, sob a perspectiva da realidade espiritual futura. Muito obrigado por me ouvir, e meu desejo é que esta mensagem traga consolo ao seu coração. Contribua, compartilhe, aliás, com as pessoas das suas redes sociais, e assim estaremos expandindo o reino de Deus juntos. Deus te abençoe.